Eu chamo-me Humberto Oliveira, tenho 48 anos, nasci em 74, sou residente do Porto Santo, nasci cá também e, apesar de estar só em algumas situações em formação profissional fora da ilha, regressei e estou cá sediado definitivamente. Os meus pais também são de cá, também tenho família, sou casado, tenho 2 filhos e neste momento também exerço a minha atividade profissional cá e quero que seja também até ao final dos meus dias, se Deus quiser. Os filhos do senhor também nasceram aqui? Sim, são os 2 de cá. Só a minha esposa que é do continente. Minha mãe sempre foi doméstica. O meu pai já faleceu, mas fui agricultor toda a vida, até um determinado período em que houve 4 ou 5 anos sem chover cá na ilha. As coisas tornaram-se bastante difíceis e aí ingressou nos quadros do Governo Regional, onde era canalizador. Mas, mesmo assim, a exercer sempre a atividade agrícola. O senhor já era nascido nesses anos que ficaram sem chuva? Sim, tenho uma vaga ideia. Era muito novo, mas tenho uma vaga ideia. Foi anos extremamente difíceis, o que tive de arranjar uma solução para a família e foi quando ingressou então no Governo Regional. E houve alguma migração maior nesse período? Não. Foi razoavelmente como os outros anos. As pessoas têm uma capacidade extraordinária de se adaptar aqui no Porto Santo a situações difíceis e adversas, como foi o caso, e aguentaram-se bem. Bem-aja agora às pessoas antigas, que é difícil de ver hoje cada vez mais. Os meus crochê aqui na ilha já têm muitos anos. Eu tenho uma fazenda que era do meu pai, e antes do meu pai foi do meu avô, e tenho lá algumas situações ainda de muros de crochê. Eventualmente posso dizer paredes de crochê, porque paredes de crochê é exatamente a mesma coisa, mas é um termo em que as pessoas de cada ilha usam mais. A parede e não muro, mas é exatamente a mesma coisa. Tem sido de ser parede, estamos a falar da mesma coisa. Nessa fazenda que foi do meu pai e eu estou a tratá-la hoje em dia, antes do meu pai foi do meu avô, está lá alguns muros de crochê que devem ter 100 e tal anos. Atualmente, com as minhas forças ainda que consigo ter, já produzi mais, já fiz mais uma área, são muros que têm 15 anos, à volta já feitos por mim, têm outra dimensão, outra altura, mas as mesmas características. Gosto de o fazer, também aprendi desde miúdo e, além de ser difícil, gostava que mais gente o pudesse fazer, mas são muito raros os casos aqui na ilha. Na altura, eles faziam os muros de crochê com alguns objetivos. Os objetivos seriam, em primeiro lugar, reduzir, não definitivamente, mas reduzir em grande parte a intensidade do vento, que era muito prejudicial às culturas. Um outro objetivo, não menos importante, mas diria secundário, seria não permitir a entrada de animais nas culturas, o que também prejudicava e, mais nessa altura, a pecuária também era uma atividade que se exercia bastante aqui na terra. Diria um terceiro objetivo, também importante, mas também secundário, seria, portanto, delimitar as áreas dos terrenos ou lotes que as pessoas tinham e por um último objetivo seria também a retirada da pedra, digamos que é a matéria-prima das paredes de crochê, retirar a pedra dos terrenos, o que permitia uma limpeza desses referidos terrenos e esses terrenos ficavam mais praticáveis para a agricultura. Ora, com estes objetivos essenciais, as pessoas pegavam nessa pedra, então na retirada, que também era importante, limpar os terrenos e faziam então, portanto, esses muros para permitir, portanto, a redução da intensidade do vento. Faziam manualmente, era acartado não em caminhões e máquinas como há hoje em dia, mas em carros de bois, algumas pela mão, e assim se fazia de maneira que permitisse também
que as colheitas fossem mais eficazes, porque numa ilha geográfica como estamos, rodeada de mar, às vezes a intensidade do vento no inverno é forte e permitiria que as culturas se degradassem. Portanto, o objetivo principal era mesmo a redução do vento, que facilitava naturalmente a arrebentação das culturas e mais a vinha. E o senhor falou que na fazenda que o senhor tem, o avô do senhor já tinha feito. Sim, já tem algumas. As culturas são as mesmas? Sim, algumas culturas são. Não diria as mesmas, mas assim, portanto, é o mesmo modelo de vinha, a mesma marca de vinha, que nós chamamos aqui no Porto Santo o Armon. É uma vinha tradicional, mas que tem umas características específicas, nomeadamente porque adapta-se em zonas quentes, que é o caso do Porto Santo, e em terrenos arenosos. Daí também o facto de haver muitas, ou haveria muitas, já neste momento não tantas, na zona dunar da praia. Tem uma particularidade essa vinha, porque nós podemos pegar uma poda, enterramos mais à frente, um metro e pouco mais à frente, e ela volta a nascer uma nova parreira. E se a que está atrás, digamos, a parreira mãe, se eventualmente morrer, essa mantém-se. Portanto, não diria que tenho essas vinhas da altura do meu avô, mas com esse sistema vai renovando-se e eu tenho. E tenho neste momento ainda, portanto, vinha com raízes dessa altura, de centenas de anos, talvez, digamos assim. O que realmente diminuiu drasticamente foi mesmo o facto de, nesse período que não me recordo bem dos anos, penso que foi aí, o final da década de 70, que houve realmente 4 ou 5 anos que não choveu. Reduziu drasticamente. Naturalmente que as pessoas também começaram a procurar outros trabalhos, outra maneira de sustento das famílias. Depois, quando tivemos um regresso da chuva, alguns já tinham outra estabilidade e acabaram, já nem toda a gente voltou, portanto, a esse modo de vida. Entretanto, as gerações vão se renovando e as pessoas acabaram também por desistir algumas. Excepcionalmente, o ano que passou, algumas empresas vieram comprar vinho ao Porto Santo, ou a uva para fazer vinho. Pela primeira vez foi feito um vinho com a marca Porto Santo, de uma companhia do Funchal, e engarrafou-se. Algumas notícias que já apareceram também nas redes sociais, já podemos ver que teve uma excelente nota a nível nacional e até mesmo alguma projeção a nível internacional, e estamos agora na expectativa, começa a haver mais alguns jovens a tentar também já a praticar alguma atividade, nomeadamente a vinha. Essa uva é uma outra uva que não esta que eu mencionei, o Armon. Esse vinho que foi engarrafado é de uma uva tradicional que chama-se Caracol e Listrão, que praticamente existe só no Porto Santo. Já tentaram levar para alguns lados, mas é característica de cá. Não sabemos bem de onde é que ela veio, porque há muitos anos atrás ela apareceu no Porto Santo. É um facto que deve ter vindo de algum lugar, não se sabe bem a história da proveniência dela, mas tornou-se uma uva tradicional aqui do Porto Santo, que é o Caracol e o Listrão. Relativamente ao Armon que eu falei, que é a que tem mais grande quantidade e que ainda não foi produzido para fora nem engarrafado, esse vinho durante toda a vida ficou com as pessoas cá do Porto Santo, para convívios familiares. Depois alguns naturalmente vendiam entre uns e outros, entre os agricultores, uns tinham mais, outros tinham menos. Nunca houve uma comercialização totalmente dessa uva para fora. Há um ano atrás, excepcionalmente, está-se a fazer do Listrão e o Caracol, que é uma uva branca. E o Armon que eu estava a falar, a senhora, é uma uva tinta, uma casta tinta. E ainda continua sendo só uma produção familiar? Diria 90%. Diria 90% da total da produção da uva ainda é familiar. De facto, gostaria que se expandisse mais, mas neste momento está mesmo só a uva branca. Essa uva do Armon ainda não foi expandida. Os turistas chegam aqui, reparam, sinceramente acho que até gostam mais de ver os molhos de crochê. Relativamente à uva, procuram o sabor
porque realmente a uva aqui tem uma maturação diferente. A nossa uva aqui, sem tratamento, consegue ter 17, 18 e 19 graus, o que é extraordinário. Parece quase um vinho de aperitivo. Atenção, 18, 19 graus de um estado normal, sem qualquer tipo de atividade sobre esse controle da uva. Tem a ver também com os terrenos quentes e arenosos e sobretudo sobre o clima do Porto Santo que apresenta, que certamente também já o conhece, com o calor. Noutros lugares é difícil, por exemplo aqui na nossa ilha vizinha, é totalmente difícil, aliás, não é difícil, não se encontra qualquer tipo de uva que apresente esse grau com essa maturação tão elevada como tem aqui na ilha de Porto Santo. E o senhor falou assim que vocês têm a intenção, por exemplo, de que os jovens comecem também a se encantar, né, com a vinha e investir. Para isso não seria necessário que tivesse uma venda maior, tivesse um rendimento maior, a produção mesmo da vinha? Sim, poderia ter um rendimento maior. Isto tem a ver também com o mercado. Neste momento, como já lhe disse e volto a repetir, excepcionalmente no ano passado alguém me procurou e não levou mais porque também não havia. Mas é um bom princípio. A produção é pequena, né? Sim, a produção é pequena, é um bom princípio. Mas também fomos surpreendidos, é verdade. Também os agricultores da ilha também foram surpreendidos porque, pela projeção que teve, eles quiseram tudo o que tínhamos praticamente a nível de uva branca, do caracol, e se houvesse mais, teria ido. Preocupante ainda. Desculpa. Nada. Preocupante ainda é o tal a uva tradicional também, que é o Armon, que é 80% a 90% da produção total e que essa ainda não, de facto, ainda não tem saída, nem há um prazo previsível que venha a acontecer, infelizmente. Mas dessa uva tinta, ela é utilizada, por exemplo, o vinho é utilizado nos festejos? Sim, totalmente nos festejos, além dos convívios familiares, nos arraiais, alguns eventos, na casa das pessoas, naturalmente. Algumas barraquinhas aí que surgem no verão, que vendem a sua fruta também, estão lá tentando também vender algum vinho tinto. E de facto aí alguns dos turistas procuram. Só que é um vinho que a partida será vendido em copo, porque não há uma marca desse vinho ainda registada. Caso contrário, eu penso que mais tarde poderia vir a acontecer, aí sim, engarrafado, com rótulo, talvez também houvesse uma projeção e uma maior, digamos, procura pelos turistas. E desse vinho branco, dessa uva branca, depois dessa compra do ano passado, houve um investimento maior para ter uma produção maior esse ano? Sim, notou-se alguma diferença para maior de investimento. E eu próprio estou a construir a segunda fazenda, também dessa uva. Já tinha uma, que é a tradicional, já há muitos anos. Este ano também estou a criar uma devagarinho, porque estou a tentar fazer, também dentro da minha disponibilidade de tempo, estou a tentar fazer como se fazia antigamente. Estou lá com alguma precaução em reconstruir alguns muros de crochê, até porque fui buscar um terreno que há muitos anos atrás teve vinha e tinha algumas paredes. É certo que estão destruídas, algumas estão destruídas, estão caídas, vai ser preciso levantar, reconstruir e pôr mais alguma pedra. Não é muito grande, mas gostaria de fazer, se tivesse tempo, como se fazia tradicionalmente há uns anos atrás, com os muros todos certinhos e com paredes de crochê, naturalmente. O que é que, lamentavelmente, vejo, e com pena minha, vejo algumas fazendas que estão-se a construir, e bem, ainda bem que assim seja, mas estão-se a esquecer do que é tradicional da ilha. Gostaria que houvesse mais algumas regras nesse sentido. Regras, atenção, regras locais. Sim. De boas práticas, digamos assim. E os filhos do senhor estão na fazenda também? Eu tento arrastá-los um pouco, mas é difícil. Tenho um no 11º ano, a minha filha está no 8º, é um casal que tenho, é difícil porque eles também têm os estudos. Também não queria implementar neles aquilo que me implementaram a mim, embora não ache que implementaram regras a mim
que não deviam implementar, foram implementadas porque a altura era outra, mas não os quero implementar essas regras, porque na minha altura eu ia para a fazenda, ajudava nas paredes, nas esculturas e levava os livros. Hoje em dia sei que isso é impensável, naturalmente, mas sempre que há alguma disponibilidade, ao fim de semana ou de férias, já os levei à fazenda e tentam ajudar muito pouquinho. Naturalmente que às vezes há mais fotos e publicações do que propriamente trabalho, mas é um bom começo. Sim. E o senhor sabe sobre a reserva da biosfera? Acompanhou o processo de candidatura? O senhor tem... É assim, eu não acompanhei muito, porque a atividade agrícola é o meu segundo trabalho, não é a minha atividade principal. E não houve disponibilidade de tempo para isso tudo, mas acompanhei, tive alguns convites também da Câmara Municipal, agradeci na altura e volto a agradecer, que levaram também algumas pessoas que vieram por ocasião da candidatura à Reserva da Biosfera. Por ocasião visitaram Porto Santo e a Câmara pediu-me também para estar lá presente com eles e tentar explicar na prática, até fiz algum exemplo, exemplifiquei, mesmo com uma experiência prática, como é que se construía os tais muros de crochê. Tive esse privilégio, acompanhei só na parte dos muros de crochê, noutras áreas nem tanto, e depois surgiu também algum interesse de algumas escolas locais, que também já ficaram curiosos, e deu-me também imenso prazer também levar lá algumas crianças, organizados pelas suas educadoras, e também pude explicar esse sentimento, oxalá que alguém tenha ficado com a percepção que é bonito de fazer e ver. E o senhor acha que a reserva da biosfera, de alguma maneira, ela pode aumentar esse interesse por essa tradição, né, da parede de crochê que tem aqui no Porto Santo? Eu julgo que sim. Eu julgo que sim, porque tudo o que é reserva, sejam elas protegidas ou marítimas, como também temos aqui algumas, faz chamar a atenção de qualquer pessoa, local ou de fora. E acho muito bem, porque assim temos uma cultura de já há muitos anos. Seria lamentável também as pessoas crescerem, estudarem e crescerem nesta terra e não saberem também um pouco da sua história, das suas tradições, das culturas dos seus avós. Acho isso rigorosamente muito, muito importante. Até porque na altura as situações eram mais difíceis e há histórias criadas à volta dos muros de crochê que, se alguns soubessem, se calhar até teriam ainda mais interesse do que simplesmente ouvir das paredes de crochê. Há algumas histórias que eu verifiquei, não sou muito velho, mas ainda tenho os anos suficientes para ter verificado. Por exemplo, o muro de crochê, além de reduzir a intensidade do vento e proteger as culturas, tem mais algumas vantagens, ou tinha mais algumas vantagens para os agricultores. Nessa altura não havia tantos carros nem meio de transporte como nós agora. Então o que é que se passava? Os filhos mais novos levavam a pé, caminhando, levavam o almoço aos pais que trabalhavam nas vinhas, e chegava a hora do almoço, as pessoas comiam. O muro de crochê, pensamos que é só uma parede, às vezes era um abrigo para o ser humano, porque uma parede de crochê, eu tentei explicar isso quando fizeram uma visita à fazenda, o muro de crochê, de um lado, independentemente do lado, de um lado faz sombra, do outro lado faz sol. E as pessoas, ao alimentarem-se, que trabalhavam de sol a sol, digamos assim, nas fazendas, na hora do almoço, ao tentarem se alimentar, encostavam-se à parede do lado da sombra. E depois descansavam um bocadinho, comiam, tinham uma hora para o almoço. Supostamente, se almoçassem, por exemplo, em 30 minutos, os outros 30 minutos deitavam-se no chão, naturalmente, não havia cama, e descansavam à sombra. Mais 30 minutos, depois levantavam-se já recuperados e iam para a vida dura, de enxada, o resto do dia. Do lado do sol, além de reduzir, e eu tento explicar isto bastante, porque o objetivo principal das paredes de crochê é de reduzir bastante o vento, do lado do sol, toda a cultura que está junto a uma parede de crochê, há uma intensidade maior do calor, porque está protegido pela parede. Essa intensidade maior do calor proporciona um amadurecimento natural da uva. Tantas vezes que a uva até fica quase num estado de passa, estou a falar de passa, aquelas passas como se compra às vezes nos mercados, fica quase como passa, mas não apodrece, porque tem as características próprias de um solo.
da mãe natureza, digamos assim. Portanto, de um lado proporcionam um abrigo às pessoas que trabalhavam, do outro lado proporcionam um amadurecimento natural da uva. Eu, por exemplo, trabalhei em alguns locais no continente, antes de vir para o Porto Santo, na atividade profissional, e usa-se muitas vezes para o amadurecimento, ou mesmo às vezes para alterar a coloração da uva, utiliza-se às vezes produtos fitofarmacêuticos. As paredes de Crochet produzem esses produtos naturalmente, sem qualquer intervenção. Daí, naturalmente que isso é espetacular e devia-se aproveitar todas as situações que a mãe natureza nos propõe, de uma forma natural, claro. Por todas e mais algumas questões. Por exemplo, para já produzimos em muito menor quantidade. Quase não podemos comparar para o continente, não é? Digamos, a produção no continente é uma uva mais industrializada. Aqui nós começamos a produzir praticamente para consumo próprio. Depois, naturalmente, com os turistas e algumas pessoas também de férias da ilha vizinha, naturalmente também começaram a procurar, há uns anos atrás, e começou-se também a vender a uva branca. Mas é essencial, o essencial quando começou foi mesmo para consumo próprio e para o vinho, que também era importante para quem trabalhava de sol a sol na altura. Há uma coisa também engraçada que é assim, quando fazemos as vindimas, vindimamos tudo em baldes e em caixas e transportamos, não é? até os lagares para fazer o vinho. Mas quando fazemos as vindimas, há uma tradição de ir a família, os amigos, todos juntos. Vai um aglomerado de pessoas. E então, os cachos de uvas, aqueles que não vão para o cesto, ou aos baldes para vinho, que são os melhores, as pessoas pegavam neles e metiam em cima das pedrinhas, na parte superior, digamos, da parede de Crochet. E ficavam lá separadas. E então, quando chegávamos ao final da vindima, verificava-se, portanto, no cimo das paredes, lá os cachinhos todos em cima da pedrinha. Então alguém ia lá recolhê-los e já sabiam que todos aqueles que estavam em cima das paredes eram os melhores e por acaso era para oferecer às pessoas que ajudaram-nos a isso. As pessoas já ficavam contentes porque também há pessoas que não tinham vinha e já sabiam que levavam alguma coisa para casa. Uma uva boa. Daí a preocupação também e um agradecimento às pessoas, embora já não estejam cá, que, embora trabalhando em condições adversas e difíceis, as melhores caixas às vezes eram oferecidas às pessoas e não para a produção. E hoje assim. essa tradição se mantém? Eu pessoalmente faço. Há outros, se calhar, nem tanto. Alguns também têm outros objetivos. Se calhar há pessoas também que dependem mais disso do que eu. Não é bem o meu caso. Mas acredito que sim. Pontualmente ainda existem algumas pessoas que fazem isso. Pessoas já com alguma certa idade. Penso que os mais novos, e bem, que estão a começar agora, não o fazem, mas também estão a começar agora. Mas ainda poderão ter a chance de começar. De fazer. E a mão de obra para se trabalhar na vinha aqui? É uma mão de obra daqui? Tem, não tem? Como É assim, naturalmente que é mão de obra daqui. Agora, há pessoas que não o sabem fazer, porque a vinha aqui tem algumas características diferentes. A vinha aqui não é aramada, como no continente, ou seja, por outras palavras, para que percebamos o que estamos a falar, a vinha é rasteira, é deitada no chão, não é em pé. Enquanto que em pé, chama o termo técnico é aramada, pode-se pôr máquinas a cavar, digamos uma agricultura mais industrializada. Aqui temos de fazer manualmente, porque até pouco se é rasteira e está no solo, tem de ser com uma manobra diferente. Essa manobra será com os materiais artesanais, nomeadamente uma enxada ou um assim, e temos de desviar e ter alguma técnica que eu por acaso vou tendo, mas também tenho a consciência total de que também ainda não a tenho a técnica como cheguei a ver das pessoas mais antigas que trabalhavam nisso. Vou tentando adquirir. A mão de obra, sendo assim, com estas condições, a mão de obra torna-se ainda mais escassa, naturalmente.
Eu na minha fazenda, e vou tirando os dias, nas minhas folgas disponíveis e em algum tempo, e consigo fazê-la para aí em 2 ou 3 semanas, vou fazendo. Se fosse dias inteiros, talvez em uma semana, dias inteiros manualmente, conseguia fazer. Neste momento faço sozinho, às vezes acompanhado por um irmão meu, que por conseguinte é mais velho, também aprendi alguma coisa com ele. Eu sou mais novo de 6, é mais velho, aprendi alguma coisa com ele, então interagimos. Vou às dele, ele tem mais do que eu ainda, tem 6 fazendas e vou na segunda. Ele tem uma técnica muito rigorosa nesse aspecto de trabalhar a vinha no chão, porque de facto é uma coisa que nem todos os lugares há. Eu já estive também no continente em muitos lugares e ainda não vi vinha no chão. E aqui é difícil. O que proporciona que a mão de obra para este tipo de trabalho seja ainda muito mais difícil de arranjar. Mas fazemos. É a mesma coisa com as paredes de crochê. Ainda não há uma máquina definida para fazer as paredes de crochê, temos que a fazer à mão, manualmente. Olha, é um facto, e não há muito tempo atrás, diria há 3, 4 semanas atrás, entre março e abril, é um facto que é a altura das cavas, onde é preciso mais a mão de obra, e é um facto que estes mais novos, ao procurar a mão de obra, foi praticamente tudo de pessoas mais velhas do que eles. Porque as têm a tradição, têm a arte, digamos assim, de o fazer. Porque mais novos do que eles, para trabalhar nisso, foi difícil eles arranjarem. E tentaram arranjar, pagando o dia, mas foi difícil. Digamos que é quase sempre os mesmos. Uma faixa etária dos 50 para cima. Mas isso está sendo transmitido para esses jovens? Ou o senhor acha que de alguma maneira isso em algum momento vai se perder? É assim, eu penso que eles estão a acompanhar a situação. Porque eles, ao tentar adquirir a mão de obra, estão a adquirir já com essa faixa etária que nós falamos, penso que estão a aprender alguma coisa. E ainda bem. E mesmo assim, essa faixa etária que vai com eles também, a sua atividade profissional também não é só essa, mas são pessoas que já estão muito habituadas a trabalhar. E tem alguma cultura nesse aspecto de trabalhar na vinha, tem uma cultura bastante eficiente e penso que estão a aprender. São poucos, mas estão a aprender com ele. Isso de facto é uma coisa que eu acho interessante, porque a faixa etária que eles já têm, daqui a uns dias pode já não se ter essa capacidade de aprender com gente experiente. E assim, eu pessoalmente gostaria de imaginar não, digamos, uma industrialização total disto, não envergaria por aí, mas gostava sim de ver algum desenvolvimento sustentável, acompanhado daquilo que queremos para a ilha, e sempre acompanhado de uma sustentabilidade daquilo que realmente se quer, porque não podemos industrializar tudo. Temos que manter a tradição, temos que cumprir algumas regras que a natureza nos propõe e aproveitá-las, já que a natureza, ou a mãe natureza, nos proporciona matéria-prima como a pedra e podermos fazer essa tradição, acho que sim, devemos aproveitá-la totalmente. Agora, é preciso ter calma, pés bem assentes, e pensar realmente o que queremos para termos aqui uma conjugação entre o desenvolvimento, sustentabilidade e proteger a natureza. É assim, a atividade principal eu não vou deixar, porque foi a minha atividade que eu abracei e pertence ao quadro permanente. Naturalmente que algum dia irei deixá-la, vamos passar à reforma talvez. Mas é um facto, quando lá chegar, penso que ainda falta alguns aninhos, mas é um facto, quando deixar a minha atividade profissional por via dos meios legais, naturalmente, irei exercer com todas as minhas forças que me sobram e irei exercer só a agricultura, em pleno, naturalmente. O que o senhor acha sobre a reserva da biosfera? O que significa para o senhor a reserva da biosfera do Porto Santo? Para mim significa ver a história que esta ilha teve e principalmente acreditar naquilo que me contavam dos mais velhos e que estamos a tentar repor, não só na reserva não só nas paredes de crochê, mas outras tradições que a terra tinha.
Sinceramente, é uma questão que eu abraço com todas as forças, mas acho que estamos ainda no princípio. Ainda temos muito para fazer. Embora já sejamos reserva da biosfera, há sempre coisas a proteger, há sempre coisas para ver e há sempre aspectos a melhorar. Isso não haja dúvida. E há muita coisa a melhorar ainda. Muito. Mas penso que vamos no bom caminho. A reserva da biosfera que significa muito para o Porto Santo. Neste momento, digamos que é o cartaz principal turístico do Porto Santo. Toda a gente fala nisso. E tem todas as potencialidades, tanto com a sua geografia, a orografia, com a excelente praia que temos, tem tudo. Agora é preciso saber trabalhar e proteger essas características para que seja uma reserva integral e duradoura, naturalmente. E o que significa Porto Santo, professor? Para mim significa a minha vida. Para já, o principal objetivo foi porque tenho a minha família cá. E eles também gostam. Mas significa tudo. Sediei-me cá, tenho atividade cá, significa muito. Mais ainda que consigo começar a ver algumas coisas protegidas pelos nossos antepassados, coisas que eu pensava que iam desaparecer totalmente. Começo a ver agora também alguma preocupação em começar-se a proteger. E quando uma pessoa começa a verificar que está-se a começar a proteger certas tradições e certas coisas que eu tinha conhecimento, mas apenas porque os meus pais me contavam, ou os meus avós, agora naturalmente fico satisfeito porque começo a ver alguma proteção dessas mesmas coisas que eles contavam. Quais foram? Finalmente. Que contavam sobre as tradições de casa, essencialmente sobre isso. É bom ver que começam-se a proteger, porque houve uns anos que quando as pessoas contavam uma história, uma tradição de cá, as pessoas me ligavam. Olha, isso já passou, se calhar. Passou por eles, foi uma fase, tudo bem, agora partimos para outra, tudo bem. Realmente temos desenvolvimento e temos que partir para outra, a vida não para, temos que a viver. Mas eu sei, temos que viver de uma forma sustentável e também conhecer os nossos antepassados, que é muito importante. E neste momento começa a ver, não só pelos poderes políticos, não, começa a ver por toda a gente. Não só por quem governa ou alguém mais importante ou menos importante. Não, começa a haver alguma preocupação em mantermos a tradição e essencialmente proteger e guardá-la